Estava acostumado a que as pessoas falassem de mim. Como disse, eu vinha construindo ativamente minha reputação, mas isso era diferente, era real. As pessoas já começavam a enfeitar os detalhes e a confundir algumas partes, porém, a essência da história ainda estava lá. Eu salvara Feyla, precipitando-me no fogo e carregando-a para um lugar seguro, exatamente como o príncipe encantado de um livro de histórias. Foi a primeira vez que provei o gosto de ser herói. O sabor me agradou bastante. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 24º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Fogo, a gente vai comentar os capítulos 66 e 67 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Júlia Neves. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? E a gente queria lembrar também que agora vocês podem apoiar o podcast no Catarse, né, o nosso sistema de financiamento. Se vocês quiserem... Vocês podem apoiar com diversos valores, recebem recompensas aqui feitas por nós, marca-página, né, dependendo do que vocês escolherem ali, tem marca-página, tem caderninho, tem um sorteio mensal, então tem várias opções, né, e a gente fica muito agradecido com os apoios que a gente recebe. Então a gente queria dar nominalmente o nosso agradecimento aí para os nossos apoiadores, a Tainá Bustamante, o Felipe Vidal, a Josiane Zambon, o Lucas Queiroz, o Ramon Fernandes, o César Catizani, a Daphne Mendes, a Mariana Ferreira, o Bruno Kelton. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado aí, pessoal. É um prazer tê-los. Sim. E se vocês apoiaram e não apareceram nesse episódio, é porque a gente tem um pequeno vácuo de tempo, né, de gravação, mas aí podem ficar tranquilos que vocês vão ser mencionados no próximo. A gente fica muito grato a cada um de vocês. Exato. Isso aí. Quem também não puder apoiar, ou também quem não quiser apoiar, o que é obviamente direito de todo mundo, mas para todo mundo que nos deixa mensagens dizendo o que gostou, o que não gostou, tudo isso é sempre muito bacana também, é uma forma... Curtindo a página, compartilhando com as pessoas que vocês sabem que leram, né? Isso sempre é muito bom pra gente. Indicando. A indicação é a melhor coisa, né? Tem sido uma experiência ótima pra gente, assim, e é tudo graças a vocês. Exato. Porque acho que nem a gente esperava chegar, assim. Né? Quando a gente começou lá 1 ano atrás... Gente, eles crescem tão rápido, né? Nosso Facebook já tá com quase 1000 curtidas, gente. Isso é muita coisa. Sim, eu tava olhando isso esses dias, eu fiquei impressionada. A gente tem que pensar depois o que fazer quando chegarmos em 1000. Né? A gente tem que fazer uma festinha. No Zoom. Eu espero que quando a gente chegar em 1000 não precise ser no Zoom, mas vai ter que ser porque igual a gente mora longe. Então. A gente mora longe um do outro, então tem que ser. Muito bem, então vamos às discussões dos capítulos de hoje, que são só 2. Eles são um pouquinho mais curtos que o normal, mas acho que a gente tem algumas coisas interessantes pra falar aqui. Sim. O capítulo 66, então, ele se chama Volátil, e eu acho que ele é um dos capítulos mais marcantes desse primeiro livro, né? Ele tem uma das cenas, assim, que tem um desenho, né, da edição de 10 anos, que é maravilhoso. Ah, tu tá na casa do Bruno, né? Mas assim, é porque eu tenho essa imagem na cabeça, sabe? Então... eu acho linda ele salvando, ele pulando, né? Muito bonito. Esse capítulo, ele é emocionante, né? Que ela dá a sensação de ação, assim, nossa, bora. É um capítulo com muita ação, né? Que a gente não vê tanto aqui, o Nome do Vento, ele não tem tanta essa parte de, né? Sim. Atos heróicos, como ele mesmo fala nesse capítulo. E nesse é então é algo que marca. Eu acho que é uma coisa que os fãs todos falam, cara, esse capítulo marcou por causa disso e daquilo. Então, é legal. Sim, e eu acho que ele começa tão igual aos capítulos anteriores, né? Tipo, a gente já tá meio que acostumado com essa rotina, a gente tá, acho que no mesmo papel do que o Volt aqui, a gente já tá acostumado com essa rotina dele, de, vou lá trabalhar um pouquinho e tal. Então, assim, a gente nem espera nada desse capítulo quando a gente pega pra ler, assim, da primeira vez. Sim. É só, mais um capítulo dele lá, fazendo as coisas dele antes de caçar outra coisa pra fazer. Sim. E aí, nesse a gente tem... Aí, nesse tem o herói que volta. Bom, o capítulo começa, então, com o Kvof acordando cedo pra ir trabalhar na oficiaria, né? Ele diz que ele normalmente vai à noitinha, assim, mas que dessa vez ele vai cedo, primeiro porque ele quer terminar
antes de poder ir ver a Dena, porque quando ele vê a Dena, eles ficam horas, né? Sim, horas e horas conversando. Fazendo qualquer coisa. E o que eu acho mais legal das conversas é que ele nunca lembra exatamente o que eles conversaram. Tipo, Sim. ele fica horas e horas conversando com E só pra lembrar que no capítulo anterior a gente parou com eles marcando o encontro, né? Então, assim, foi a primeira vez que eles iam realmente se encontrar propositalmente. Sim. Não ao acaso, né? Que sempre acontece. Então tava aquela empolgaçãozinha. Tadinho. Bom, e o outro motivo, né, dele tá indo trabalhar cedo é porque daí também ele já fica com um dinheirinho pra quando ele for ver a Dena. Claro, né? Então junta o útil ao agradável. O útil, o dinheiro, o agradável ao passar 80 horas conversando com ela. Ele comenta, então, que a oficiaria é bem menos movimentada pela manhã. O que, da primeira vez que eu li, me causou um pouco de surpresa, mas aí foi só eu usar o cérebro um pouquinho. É que, claro, as aulas tendem a ser de dia, né? Sim. Então, é claro que quem vai lá pra trabalhar deve ir majoritariamente à noite. Tardinha à noite. Ele próprio, por exemplo. Sim, é o caso dele. Ele disse que ele vê a Fela por lá, né? Nessa ida matinal dele. Mas o Jackson tá lá também. Mas que são bem menos pessoas. Ainda bem, né? É verdade. Falando no Jackson, então, aquele material, o alcatrão de osso, né, que tava... A gente já falou sobre isso no episódio anterior. Aliás, no episódio retrasado, acho. Já tem alguns anos. Que foi esse componente... que ele explode quando entra em contato com o oxigênio, né? Que tava lá guardadinho e tal. O Kvolf percebeu que aquele tubo tava mais gelado que o normal. Sim. Foi um foreshadowing aí, né? Ele meio que dando a dica do que ia acontecer. Antes de acontecer, ó, isso aí não tá esquisito? Aí o Jackson, melhor frio do que, né, menos, então... Eu lembrei do Shrek dizendo, melhor pra fora do que pra dentro. A física, né, o Jackson provavelmente não passou nessa matéria, porque faltou um pouco de cálculo aí. Exato. Lógica. Bom, o Jackson, então, né, dá essa respostinha aí pro Kvolf. O Kvolf volta a fazer as coisas dele, e aí começa a vazar o tubo. Sim. E, obviamente, quando começa a vazar, começa a pegar fogo. O Kvolf comenta também que a oficiaria ela é feita com vários tubos, assim, não sei como é, calha. É uma espécie de calha no chão, né? Eu diria ralo. Pra canalizar os líquidos pra eles escorrerem pra fora. Só que nesse caso isso é pior ainda, porque o negócio se alastra pelo... vai se espalhando, né? É tipo no banheiro, né? É tipo no banheiro. Ele é mais baixo pra poder a água escoar, então... Isso. Só que tinha vários, né, lá pra poder os líquidos escoarem, não um líquido que pega fogo. Sim, ao invés de ser só um caminho, foram vários, né, como se fosse tipo numa árvore, em vez de ser só o tronco, ele se espalhou pros galhos todos, assim. Imagino isso, pelo menos. Isso. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, que eu até levantei isso da outra vez, quando apareceu o tal do alcatrão de osso, mas eu fui prestando atenção nas vezes que ele é mencionado desde então, e acho que tem uma ou duas, tem no episódio anterior, quando o Kvolf vai falar com o Kilvin lá na oficiaria, e eu acho que ele fala com o Manet também, e eles comentam que aquele negócio tá lá parado ainda. Ele chega a falar que agora ele, tipo, sim, ele ainda tinha um pouco de medo, mas ele já tava acostumado, porque tinha um monte de outras coisas perigosas lá, então pra ele acabou se tornando só mais um. Agora, eu não sei, pra mim parecia um pouco artificial essa frisada sempre que esse negócio tá lá pra acontecer uma coisa tão, sei lá, despropositada, eu diria. Eu acho que não tem um mistério aqui, eu acho que ninguém sabotou o negócio, sabe? Exato, eu concordo com você, assim, não teve, ninguém foi ali que nem a corda do alaúde quando ele tá tocando. O que eu acho que ele passa aqui é que a ciclística, ela pode meio que se perder com o tempo, ou então, né, ser apagada de alguma forma. É pra mostrar que nem sempre é o concreto, que é o certo, sabe? Que vai ficar sempre. Entendeu? Eu acho também que é uma forma de mostrar também que, assim, as coisas elas são falhas. Às vezes, acasos acontecem. Quando você tá trabalhando com uma coisa perigosa, acidentes vão acontecer. Então, assim, ninguém tá isento disso, né? Tanto que mais pra frente nesse mesmo capítulo, né, pra não dar spoiler, falar que não é spoiler, ele mesmo já tinha, assim, um plano de contingência pra caso alguma coisa acontecesse, né? Exato. A gente descobre depois, então... Na vida real acontece isso, né? Sim. Se a gente for ver, aqui em Brasília, por exemplo, a biblioteca de Brasília não pode entrar livro, porque o engenheiro não calculou livro mais pessoa. Então, ou entra livro ou entra pessoa, senão a biblioteca cai. Ah, é verdade. Igual aquele prédio Vocês lembram? que viralizou aí, que tem as piscinas, mas ninguém pode encher a piscina porque não foi feito cálculo com a piscina cheia. Exato. Tipo, tem umas Provavelmente foi o Jackson que fez esses cálculos. Exato. O Niemeyer, será que foi o Niemeyer que fez a piscina também? Não sei.
Não, eu tô brincando, eu acho que a biblioteca não foi o Niemeyer. Não, foi um engenheiro, eu não sei quem foi. Mas o meu incômodo com esse capítulo e com o fato disso ter sido por acaso é que eu acho que o Patrick reforça demais a presença desse negócio antes, talvez com a preocupação de que não soasse meio do nada, né? Mas daí eu acho que cria uma expectativa muito maior do que o que realmente acontece com ele, entende? Não é uma coisa que, sei lá, faça um trabalho de lógica muito interessante pra chegar nisso. Assim, eu entendi o conceito dele explicar antes como funciona todo o processo pra quando chegar nesse não precisar explicar. Mas não teria necessidade também. Ele podia ser já uma coisa que já tava lá, qualquer coisa aleatória, e aí nessa cena em específico, ele meio que explicar, né? Tipo assim, entrar em contato, vai fazer disso, clássico. E ia tomar muito tempo, então acho que foi por isso a escolha de fazer aquela introdução antes, de dizer, acontece isso, pra quando chegar nesse capítulo a gente já tá preparado pra entender mais ou menos como funciona a lógica, né, da combustão. Sim. Pra não ter que explicar, né? Porque realmente não tem, muito, assim, um mistério tão grande. Não tem nada aqui pra teorizar, eu acho. Né? Nada aqui que... também não. É uma casualidade, uma fatalidade. Quer dizer, só a minha crackpot do nome do Jackson, né? Não, eu não posso falar disso antes de spoiler, mas eu tô brincando, obviamente, tá? Mas é que o nome dele parece um outro nome que a gente vê depois. Eu tinha falado isso em outro episódio também. Parece. Talvez ele esteja sabotando com o Wolf aí. Né? Nunca se sabe. Pode ser. Não, ele claramente não tá. Ele fica até sem graça depois, né? Porque ele até comenta mais pra frente no capítulo que ele... Acho que é no próximo capítulo, né? Que ele tá falando pro Kilvin. E aí... Ele fala... Ele até, você até falou castigo, pra ele. Né? Tadinho. Bom, então começa a vazar. O Kvof logo vê que a Fela tá lá dentro e ela tá meio ilhada. E como o cabelo dela é muito comprido e tem mais alguma coisa na roupa, né? Ela tá de calça e blusa com manga curta, né? Manga 3/4, assim, isso. eu acho. Mas eu acho que é o tecido que ele fala. É um tecido comum, tipo, algodão. É roupa comum. Que não ia proteger. Ela ia se ferrar, basicamente. Então, no desespero, o Kvof, ele... eu sempre tenho uma dificuldade enorme com essa cena, porque eu vou ficando nervoso junto. E na hora de entender exatamente o que ele fez, eu dá uma embaçada, assim. Mas tá, ele quebra um pedaço de vidro, né? Aí ele corta a própria mão dele pra usar o sangue e bota o sangue dele no que mesmo? Numa barra, né? No caso é pra quebrar, né? O vidro mesmo. Canalizar. Isso. Pra canalizar no próprio vidro, porque ele tem que quebrar o vidro lá temperado. E ele quebra com o calcanhar dele, né? Isso aí. Não tem isso? Ou é depois? Com o calcanhar? Não, ele quebra com a simpatia mesmo. Não, eu sei, mas pra fazer o negócio quebrar, ele não quebra também com o pé? Ou não? Eu tô ficando doido. Acho que ele joga no chão. Alguma coisa assim. Eu sei que ele quebra o vidro pra quebrar o outro, não é isso? Ou não? Isso aí. É isso aí. Isso. E aí depois, então, ele, né, vai até a Fela, consegue pegar ela, sai correndo enquanto ele quase morre. Todo molhado, né? Lembrar que cai água nele. Todo molhado. Aquela cena assim, cheia de fumaça, exato. Fogo, alguma coisa bem emocionante. Bem emocionante, a explosão atrás dele e ele segurando ela. Correndo em câmera lenta, assim. Exatamente. Com os cabelos molhados, pra lá e pra cá, né? Bom, dá tudo certo. Tem uma coisinha que me chama a atenção aqui no final, que em inglês tá assim também, mas a tradução torna um pouquinho mais interessante até, que em algum momento o Kvof fala aqui, que foi o trechinho que eu li, né, de que ele gostou de se sentir um herói, e daí lá em inglês diz assim, ó, just like Prince Gallant out of some storybook. Então, em português ficou, peguei-a no colo, não pela frente como faria um príncipe encantado. Quando eu li primeiro eu dei uma lida no livro em inglês, depois eu li em português, mas quando eu li Prince Gallant, com letra maiúscula, eu fiquei... Parece um nome próprio, né? Parece tipo do Shrek lá. Parece o Príncipe da Branca de Neve, né? O Príncipe da Branca de Neve é o Príncipe Encantado. Parece que a gente tá falando de uma figura recorrente mitológica de Temerant aqui. Só que isso fica ainda mais interessante quando a gente traduz em português pra Príncipe Encantado. Olha. Né? Que os encantados são uma coisa em Temerant. Claro que isso não é intencional, isso não tá no livro originalmente, mas ficou um joguinho engraçado de tradução aqui. Provavelmente foi sem perceber também. Às vezes nem... Mas ficou bom, interessante. Foi sem querer, total. Claro, porque a tradução automática pra Prince Gallant, se bem que normalmente se usa Prince Charming, né? Não Gallant. Sim. Então talvez a tradução mais automática fosse Príncipe Galante.
encantado soa mais natural. A gente bota muito Príncipe Encantado, né? O Príncipe Encantado salvou a princesa. Nas histórias infantis, a maioria é Príncipe Encantado. Foi uma escolha interessante do Patrick. Interessante não, assim, digo, esquisita do Patrick, né? Porque ele não usou o que a gente usa, o que se usa normalmente em inglês. Ele escolheu uma outra palavra. E mesmo assim... Não é muito usual. Talvez tenha sido uma escolha proposital do Patrick, nesse sentido de não usar Prince Charming, pra... Não remeter a... Pra denotar essa diferença cultural em Tamarind. Tipo, em Tamarind eles não falam Prince Charming, eles falam Prince Gallant, entendeu? Pode ser. Mas não sei, enfim, é uma coisa muito pequena aqui, mas que é um detalhezinho interessante. Bem, o Kvof desmaia, né, no final, depois de salvar a Fela. Nem um pouco galante. Nem como os heróis aí de filmes de ação, né? E aí ele acorda na médica, né, a Mola tá lá cuidando dele e tal. Sim. Ele tá relativamente bem, né, ele descobre que a Fela também tá bem, que não teve nenhuma vítima fatal lá no evento da oficiaria. Prioridade dele aqui também fica bem, né? A primeira coisa que ele pergunta... que horas são? Meu Deus, almoço. Desmaiado, quase morto. Quase morto, mas espera. Eu tinha um encontro. Parece um pouquinho Capitão América no filme. Agora, eu acho que tá muito errado esse não tente levantar-se. Não parece pra vocês? Errado, sim, na forma de grafia, no caso? O certo não seria não tente se levantar? Eu acho também, mas não sei, não sou muito especialista nessa parte. Eu também não. Eu também não, mas... De letras. Não é como se eu fizesse isso, né? Mas, não. Pois é, não tenho certeza também, mas ficou esquisitinho, né? Tem uma coisinha aqui desse capítulo que não tem absolutamente nada demais, mas eu achei uma construção, assim, de universo também legalzinha da parte do Patrick, que é o fato dos médicos, eles não usam roupas claras, como a gente tá acostumado a visualizar, né, aqui no mundo real. Eles usam roupas escuras. Escuras. É verdade. É uma coisa que até eu lendo... sabe quando você... tá lendo um livro durante muito tempo. E aí você, depois de um tempo, o autor resolve colocar as características de um certo personagem. Você tem que refazer o personagem na sua cabeça. Você pensava ele de um jeito totalmente diferente. Fui eu nessa parte, assim. Porque eu sempre pensei, você pensa em hospital, você pensa em roupa clara. E aí, aí eu tive que rebobinar, sabe? Tipo, tudo assim, não, pera. Mudou tudo aqui agora. Nossa, eu imagino eles até de jaleco mesmo, sabe? Estetoscópio. E aqui, tipo, todo mundo meio gótico, né? Dentro do ambiente. Agora médica vai da peste negra. Exato. Roupas escuras, e faz sentido ser roupa escura também, né? Eu imagino. Eu acho. Sei lá, povo de saúde aí, fale. Eu acho que não sei, tá, gente? Mas eu acho que a roupa clara é justamente por causa de aparecer alguma secreção, alguma coisa, a pessoa ter como identificar. Mas eu não sei também. Pode ser também. Faz sentido. Mas enfim, foi uma escolha de construção de universo que me chamou a atenção dessa vez em específico, quando eu tava relendo. Quem mais teve que rebobinar toda a história aí com essa parte? Porque... Bem, o Kvof também dá os parabéns pra Mola por ela ter sido promovida a Elfie, né? Vamos lembrar que o Ariel é conhecido por ficar segurando as pessoas e fazer elas esperarem muito tempo antes de serem promovidas, né? Sim. Medicina, né? Será que tem vestibular de 8 anos pra trabalhar com Ariel? Provavelmente. É residência. Bem, então o Simon chega lá depois, vem trazer roupas pra ele. Sim. Né, o Kvof até brinca que o Simon diz que o Simon diz até que ele não conseguiu encontrar os sapatos do Kvof no quarto dele, tipo, outros sapatos, daí o Kvof diz, eu não tenho outros. Só tinha aquele. E ele fala até tranquilo, né? Eu já andei descalço muito tempo na minha vida, não é um problema. Eu não sei vocês, mas eu acho essa parte, assim... Pra mim, ela é sempre um choquezinho quando eu leio essa parte, porque eu fico tão acostumada com ele já numa vida mais, assim... Não confortável. Sim, mas num esquema já montado, que às vezes eu esqueço também que como ele tem poucas coisas. Sim. Então, nessa parte, toda vez quando ele fala isso, não tem outro, então agora eu vou ficar descalço, porque eu não tenho outro sapato. Então isso sempre me deixa assim, nossa, sempre me dá esse choque. É que nem aquela, quando ele vai ser chicoteado, né, que ele tira a camiseta pra não estragar a camiseta. Porque ele não tinha outro. Por outros motivos também, mas um deles era esse. Esse choquezinho de realidade que dão a gente aos poucos. Ele também perdeu a capa dele, né? Agora. Sim, a capa azul, né? Então, além do sapato, ele perdeu a capa. Então, teve mais essa perda. E roupas também, porque as roupas que ele tava ficaram todas queimadas. Sim. Ele acordou pelado, não acordou pelado? Acordou pelado. Sim. Foi. Tanto que ele tira assim, e depois vê que tá pelado, ele se cobre de novo meio... Sem graça. Mas sim, a capa que era uma das coisas mais características dele até então, né? Aquela capa azul com a qual ele andava por aí. A cena seguinte do episódio, então, é o Kvof em Imri. Ele tenta
chegar no almoço com a Dena o quanto antes, né, pra ver se, né, uma esperança bem vã de que ela ainda esteja lá. Obviamente ela não tá. Todo machucado, descalço. Cara, é muita vontade, cara. Visualizem a construção. Andando, né? Toda a distância. É realmente O que a mulher não faz, não é mesmo? uma situação assim que... Isso me lembra uma vez que eu tinha um almoço combinado também. Mas aí com uma amiga, bem amiga minha há muito tempo, lá na URGS, e eu tava atrasado, eu tive que sair correndo, deu tudo errado. Eu tava meio doente no dia também, meio gripado e tal. E aí eu estacionei, saí correndo e quando eu peguei um atalhozinho pela grama, assim, e quando eu percebi eu tinha pisado em 2 formigueiros gigantes. Nossa! E aí eu tive que chegar no almoço já com febre, suando, com os tênis nas mãos. Foi ótimo, porque as formigas entraram, né? Não tinha o que fazer, eu tive que tirar tênis, tirar meia. Ai, que horror. Desculpa. Foi horrível, horrível. Eu passei a tarde inteira na faculdade depois sem tênis, foi emocionante. Sentiu a experiência. Wolf, eu te entendo, eu não salvei ninguém de um incêndio, mas pelo menos eu cheguei no almoço. Bom, ele vai lá na eólica, então, atrás da Dena, ela já não tá mais lá. Ele fala com o Deoc, né, e o Deoc vê a cara de decepção dele. Ele diz que a Dena já foi, e até diz, tipo, ela não é o tipo de... Pessoa que espera. De pessoa que espera por muito tempo. Ele disse que ela até recusou algumas pessoas que vieram falar com ela, mas eventualmente ela saiu. E ela esperou por ele, só que como ele não chegou... Bastante tempo. Ela que não espera, esperou, tanto que foi notado. E depois as pessoas dizem que ela que fica sumindo. Aqui tem mais um caso, onde a Dena fez exatamente o que era esperado pra se encontrar com o Wolf, quem não apareceu foi ele. Pois é. Então, eventualmente ela sai com um cara que o Deoc diz que é um mecenas, né, alguém que pelo menos apareceu pra tentar financiar ela e tal. A gente... Ele disse que parecia. Assim, ela ainda tava procurando um e ele tinha aparência do... Isso. Que você espera, né? De um mecenas. De um mecenas. Apesar do nome que a gente vai ter pra esse personagem mais pra frente no livro, que eu não vou falar agora, eu imagino esse cara exatamente igual o Molon, o Alessandro Molon. Eu vou estragar ele pra ti agora. Não sei qual dos dois que eu vou estragar. Por que você fez isso? Gente, eu tenho uma queda pelo Molon. Você não tem noção. Agora eu tô envergonhada. Eu tô procurando aqui a descrição de novo. Não, mas realmente lembra. Lembra, né? Mas enfim, eu quero... Dito isso, a gente não vai mais falar do Mecenas por hoje, porque é uma menção muito curtinha, mas a gente sabe que todo mundo tem as suas 1000 teorias sobre isso. A gente vai esperar mais alguns episódios pra daí fazer uma sessão de spoilers bem completa sobre isso. Exato. Sem entrar em questão de spoiler nada, é só uma parte que quando a gente relê, a gente vê que é um daqueles capítulos e se, né? Se eles tivessem se encontrado, se não tivesse acontecido nada, todo o resto teria sido muito diferente. Sim, são os caminhos, né? São os caminhos né, que acabaram se distanciando aí. Tem uma outra coisa nesse pedaço aqui que me deixou... Eu honestamente não entendi nem o original, nem a tradução, porque quando eu vi a tradução eu pensei, tipo, talvez isso aqui seja alguma dificuldade mesmo. Eu fui olhar o original, também não entendi. O Kvof tem uma hora que ele fala, o Deoc diz pra ele, receio que ela já tenha ido embora. E aí o Kvof responde, negra, 3 pontinhos, porcaria de maldição. Em inglês ele diz black sodding dam. O que exatamente ele ia dizer que ele não diz? Eu não sei também, né, assim... Fica meio que implícito que é um palavrão, mas a gente não... É um palavrão, tipo, ele parou, porque ele parou também não é explicado, né? Não teria por que parar, não é como se ele estivesse numa situação formal que não poderia dizer. Tipo, tem palavrão em outros pedaços do livro. Eu também achei esquisito isso. Li, reli, mas não achei nada que justificasse. Esquisitíssimo, né? Será que tem de novo no livro alguma coisa? Então, eu não procurei, pra falar a verdade. Eu acho muito difícil a gente procurar também. A gente vai botar negra, né? Tem tanta passagem que eu acho que pode aparecer, né? Então, sei lá. Eu imaginei, tipo, alguma coisa a ver com sorte, né? Mas esse negócio da porcaria de maldição não faz muito sentido. Tipo, casar, ou então, sei lá. Eu imagino uma coisa assim também. Uma coisa que a gente tem, que a gente mesmo fala, né? Um vício de linguagem, alguma coisa do tipo, mas não teria por que cortar, né? Olha só, quando... Em um momento lá do Temor do Sábio, tá? Não é um super spoiler, porque é só outra recorrência dessa expressão. O Kvof xinga também, dizendo Blackned Sodding Dam. E aí não tem reticências. Então, não vou conseguir encontrar como é que isso ficou traduzido agora, porque eu acabei de achar. Procurar isso. Mas é num tópico do Reddit que é sobre xingamentos nos 4 cantos. Então... Um xingamento muito peculiar, né? Porque... Né? Enfim... Bom, não é como se os nossos fizessem super sentido também. Exatamente.
Bom, saindo da eólica, então, ele bastante decepcionado, né? Ele volta pra Anchors e então é quando ele começa a ouvir os rumores sobre o que ele fez e daí vem logo aquela citação que eu li no início do episódio, né? De que ele tá gostando muito de ver que dessa vez realmente uma coisa que ele fez foi heróica. Uhum. E isso alimenta o ego dele de uma maneira grande, assim. Ele tem esse gosto por atenção, né? Uhum. Que vem de ele ser um performer e tal. Bem leonino. É engraçadinho nessa parte porque ele tá acostumado a criar as histórias sobre ele. Mas nessa parte em específico, ele não fez isso, né? Não passou pela cabeça dele fazer isso. Sim. Uhum. Foi contado por outros. E aí, quando ele ouviu, ele falou assim, nossa, realmente, dessa vez... Não inventei, foi. Tô de parabéns. Dessa vez eu fui, né? Eu fui o herói. Mais uma vez eu salvei o dia. Parabéns pra mim. Mais alguma coisa desse capítulo, gente? Acho que não. Não, acho que não. Muito bem, então vamos pro capítulo 67, que se chama Uma Questão de Mãos. Esse capítulo ele se passa inteiramente na ficiaria. O Wolf vai lá pra conversar com o Kilvin. E aí... Ele vai, eu acho que pra terminar as lanterninhas dele, né? Nem tanto pra conversar com o Kilvin. Ah, isso, verdade. Tipo, depois do incêndio aqui, vou almoçar, vou voltar lá de tarde pra terminar o que eu tava O fazendo. trabalho não pode parar. É. Todo machucado, todo ferrado, não, né? Tem que continuar. A economia tem que rodar. Exatamente. Desculpa. Eu fiquei triste, mas eu ri. Bom, enfim, o Wolf, né, reafirma ali que o incêndio não teve vítimas, mas que ele destruiu uma parte considerável da ficiaria. Ele vê também o Kilvin sendo abordado por um dos estudantes do Orwell, tentando fazer os curativos, né? E o Kilvin não quer, porque ele diz, não, eu mesmo faço curativo. Bicho teimoso. Não aceita nem o remédio. Ele é muito teimoso, né? Ele parece aquele tio, sabe? Ele é meio, né? Sim. Que não aceita ir pro hospital. Tipo, cortou o dedo. Aí ele, não, isso aqui não é nada, não sei o quê. O braço tá caindo, mas... Exatamente. Aí inflama, aí ferra tudo, não sei o quê. Mas toma um chá que resolve. Exatamente. Passa um sal, né? Já viu isso? Pega o xarope. Corta assim, bota sal que tá bom. É tipo isso. O Kilvin, quando ele fica nervoso, ele começa a falar em Ciaro, né? Tem um pedaço aqui que ele fala Linsatva, que eu não faço a menor ideia do que é, mas deve ser alguma coisa tipo, deu, relaxa aí. Ele até fala que já chega, tudo tem limites. Isso. Mas enfim, o Kilvin finalmente consegue mandar o cara embora, daí ele chama o Kvolf, e logo que o Kvolf entra, o Kilvin começa a xingar ele, né, dizer que tá muito decepcionado, que... Como é que o Kvolf faz um negócio desses? E como é que o Kvolf tá descalço ainda por cima? Entrando ali, depois de tudo. Até ele dizer que ele tá brincando, né? E que o Wolf já tá todo tenso. Ele disse que... O bichinho, tadinho. Mas aqui, eu não sei se vocês repararam nessa parte, porque assim, ele tá falando sobre aquela lanterna do ladrão, né? Que é o que a gente comentou no outro episódio. Sim. Assim, foi o voto de confiança que ele deu com o Volt, claro. Mas... Cara, por que ele tá andando com isso por aí? Sabe? Ele não tá num lugar seguro. É verdade. Então, assim, se fosse uma bronca real, teria sido merecida também. Mas ele não pensa muito sobre isso da mesma forma. A gente chegou a comentar isso no episódio anterior, né? Que ele dá esse voto de confiança. Mas é uma coisa, assim, muito arriscada de se fazer, né? Sim. Então aqui fica meio mais estranho ainda essa outra menção à lanterna e como se fosse tipo, tava só brincando com você, relaxa. Mas por que uma pessoa estaria carregando isso pra cima e pra baixo? Exatamente. Pois é, né? Se era só pra ler, né? Era uma coisa assim pra ficar para os estudos. Ele dizia que ele usaria só pra ler, mas... Por que ele tá andando com isso? Ele deveria manter ela em segredo, pelo menos. Pois é. Não sair carregando ela, Daí logo depois o Kilvin fala pro Kvolf um ditado ciaro que diz Shan Vaen Edan Kot, né? O Kvolf diz que tentou decifrar, provavelmente Shan Vaen é 7 anos, ou Vaen, sei lá, enfim, alguma coisa aí. Shan deve ser 7 porque é de Chandriano, né? Sim. Ele explica depois. Não, ele explica, mas eu tô tentando ver que parte é qual parte aqui, porque isso é importante. Sim. Eu acho que a parte do desastre é o coach. A desgraça, isso, né? É o que eu ia... Isso. É o que eu ia pontuar, porque... Faz todo sentido. Porque Shan, a gente supõe que seja a 7, por causa de Chandriano. E daí, pela estrutura da frase, Kot tem muito mais a ver com desgraça. Desgraça, a não ser que seja anos, ou espere, o que eu acho improvável. Eu acho que pela história que a gente sabe do futuro, faz todo sentido ser desgraça, sabe? Sim. Então, ele pegou esse nome pra ele. Isso aqui dá pra gente também uma perspectiva de tempo que passou. Quanto tempo? Porque a gente sempre fala, quanto tempo, sei lá, que ele tá lá? Então, assim, provavelmente são 7 anos. Sim. Ou chegando perto de 7, 6, indo pro 7. Daí talvez
aí também não sei se seria spoiler, né, mas aquela sensação de tempo acabando e tudo mais. Que idade que o Kvolf perdeu os pais? Ele tinha 11, né? Tinha 11. Uhum. Não foram 7 anos. Se a gente pensar nisso como o desastre, né, aqui se passaram só 4, então teria mais 3 anos aí. Mas aí eu acho que assim, tem um outro desastre, né, isso aqui eu também tô especulando, tá, gente? Não é nada demais, mas assim, a gente sabe que teve outro desastre no passado dele, provavelmente depois desses 3 anos, e aí o próximo desastre de 7 anos eu creio que seria no futuro, que era o que estaria chegando perto agora. Sim, pode ser. Porque se a gente for ver o Colt, né, ele tem os seus 20 e poucos anos também, né? Então vamos supor, porque aqui o Kilvin ele até fala assim, esse aqui tava até atrasado, uns 2 anos atrasado, alguma coisa assim. Vamos supor que a do Kvolf veio um pouquinho mais cedo, sabe? Então, tipo, teve a dos pais, aí eu nem sei se essa seria uma desgraça pra ele, acho que sim. Alaúde. mas assim, teve alguns pontos já importantes aqui na história, né? Teve a morte dos pais, e a gente sabe que aconteceu alguma coisa muito no futuro aí. Mas se a gente for ver com 18 anos, será que seria? Se a gente for ver, 11 anos foi a morte dos pais e o Alaúde, ele tem 15 aqui. Aí 18, aconteceria alguma coisa e o Colt já tá com seus 22, por aí. A gente não tem uma noção exata da idade dele, mas é entre, vamos supor, entre 20 e 25 anos, né? Sim. Eu imagino que seja isso. Então, assim, provavelmente foi perto dos 18, 19 anos dele que aconteceu a grande desgraça. Sabe, a outra grande desgraça que mudou todo o rumo da vida dele. E tem lá no comecinho quando ele encontra o cronista da primeira vez, né? O cronista não, quando tem a questão lá dos Israel, aquele tempo todo, ele meio que fala assim, não esperava nessa época. Ele fala nessa época do ano, né? Mas, sei lá, não parece que sejam bichos que apareçam todo ano. Sim. Pra sair retalhando as pessoas. Então talvez seja um indício disso também. Tipo assim, tá chegando realmente o tempo da próxima desgraça. Da próxima. Isso. Porque 18... mas vamos lembrar também que... Seria com uns 25 anos aí, mais ou menos. Vamos lembrar também que isso aqui é um ditado Ciaro e que não é universalmente conhecido, porque o Kvolf, por exemplo, não sabia... Sim, claro, mas é porque não teria por que estar aí também nesse momento, então... eu acho que isso aí é uma coisa pra gente se atentar, né? Não, eu acho que sim, Julia. Eu só acho que a gente não pode considerar que os personagens em geral estejam cientes, entendeu? Sim, não, mas eu creio que ele provavelmente está, né? Até pela escolha do nome. Ele sim. Ele até por conta do Colt no final. Talvez até volte mais pra frente. Sim, até porque ele escolheu colocar esse diálogo na história dele, né? Sim. Sim, ele tá contando, né? E talvez volte mais pra frente, né? No próximo livro. A gente não sabe ainda se isso vai retornar. Mas enfim, isso aqui a gente tá especulando. É uma coisa que parece possível. Então... Mas tem que esperar pra ver. Acho que era só isso mesmo que eu ia falar dessa parte. O Kvolf até se oferece, né? Pra ajudar o Kilvin a trabalhar emprestando as mãos dele. Né? E o Kilvin diz que não é uma questão de mãos. É uma questão de que a ciclística com a qual eu trabalho é muito perigosa pra quem só é Elir. E aí o Kvolf diz, então me promove a relar aí. Jogou um verde pra tentar colher um maduro, né? Foi difícil. Não porque conseguiu. perdeu a oportunidade. Exatamente. Ele deu um risinho grave. E aí disse, talvez o faça se você continuar fazendo boas obras. E aí o Kvolf pensa, resolvi mudar de assunto. Pra não abusar da minha sorte. Uma outra coisa que eu atentei aqui, na página 447, tem um diálogo deles e tal. O Kvolf diz, devo dizer que quebrei o tanque, mestre Kilvin. E aí quando o Kilvin responde, ele diz, por todos os 4 confins, como foi que conseguiu quebrar o meu tanque? E a gente sabe que a tradução no livro, em geral, é os 4 cantos, né? Então, foi um lapso aqui, provavelmente. Talvez a gente deva mudar o nome do podcast. Né? Só pra um episódio, pra manter a coerência. Mas achei estranho também. Justamente nesse diálogo aí, o Kilvin também diz que fica impressionado com a força da simpatia que o Kvolf fez, né? Usando o sangue dele como ligação e o vidro e tal. Porque ele poderia ter muitos problemas, né? Poderia ter hipotermia, que a gente já viu, né? A gente já viu ele usando sangue. Sim, na aula com o Elk Sadal. E ele usar de forma tão bem feita, né? Realmente chama atenção. Sim. Mostra também quanto ele evoluiu, né? Assim, a gente não vê ele nas aulas e tudo mais, mas ele tá aprendendo. Subindo de nível, né? Ele já era bom, mas ele tá ficando melhor ainda. Depois disso tem um diálogo, o Kvolf pergunta como é que o Kilvin fez pra controlar o incêndio. Ele disse que ele até ouviu que ele ouviu alunos dizendo que ele chamou o nome do fogo. Como tabulinho, né? Eu acho interessante nessa parte, porque o Kilvin, ele parece ter a mesma... Não maneira, mas assim, a mesma reação do próprio Kvolf às histórias, né?
pô, essa eu gostei, essa daí vou deixar rolar. Verdade. Não. O Kilvin até responde pra ele que quando o Kvolf diz, tipo, eu achei que isso aí era só coisa de histórias, né? Quando o Kilvin diz que o Elodin sabe o nome do fogo. Sim. E aí o Kilvin responde: toda história tem raízes profundas em algum lugar do mundo. Eu achei meio mal usada essa frase, não sei vocês, porque, ok, ela é verdade, a gente sabe que isso é um tema recorrente no livro, né? Sim. Mas o que o Kilvin tá dizendo aqui é basicamente que é verdade que uma coisa é igual às histórias. O fato de o Elodin saber o nome do fogo. Eu acho que ele quis dizer que, assim, que existe, talvez. Não, como não já tem raiz, não significa que é... Eu entendo que ele tenha querido dizer isso com essa frase, mas o contexto não é exatamente esse. Né? Olha só o diálogo. Mestre Elodin sabe o nome do fogo? Talvez haja mais uma ou duas pessoas aqui na universidade, porém o Elodin é quem tem o domínio mais seguro. O nome do fogo. E essas pessoas poderiam chamá-lo e o fogo faria o que dissessem como grande Talborlin? Ele tornou a sentir com a cabeça. Mas isso são apenas histórias, protestei. Quinville me olhou com um olhar divertido. De onde você acha que vem as histórias, Elírico Wolff? Toda história tem raízes profundas em qualquer lugar do mundo. Então, eu interpreto da forma assim, tipo... Acontecem, mas não são comuns, né? Não, assim, as coisas existem. Eu acho que a gente comentou sobre isso também num episódio bem lá no comecinho, quando a gente estava falando questão de religião e tudo mais, que tem essas diferenças na história mitológica e na história do universo da religião criado ali pra eles. Eu acho que esse é um exemplo disso, tipo assim, essa questão do nome do fogo, do nome do vento, da água, da pedra, tal, ela tá ali, ela é real, ela existe por um motivo. Só que cada cultura, cada crença, cada dito popular interpreta de uma forma e a história vai aumentando. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, entendeu? Sim, a raiz é a mesma, tá lá, realmente existe. Mas não significa que é igual em todas as versões, não sei. Sei lá, foi isso que eu entendi. É que pelo menos na minha leitura, tá? O Kvolf faz uma pergunta pra ele basicamente sobre existir mesmo essa coisa tão glamurosa, assim. E o Kilvin confirma. E aí depois o Kilvin diz, tipo, todas as histórias têm raízes, blá blá. O que me parece é que o Kilvin não tá contrastando uma versão real com a versão glamurosa, entende? Entendi, mas sei lá, não sei. Posso ser eu que tô super problematizando esse pedaço aqui, mas eu não estou convencido. Bom, daí o Kilvin finalmente fala como é que ele controlou o fogo, né? Controlou o incêndio. Ele diz que ele estava preparado para um acidente assim, e aí ele tinha um frasquinho daquele mesmo reagente no gabinete dele, então ele fez uma simpatia, né? Ele tirou o calor do reagente. Ele tirou o calor do líquido através do reagente, né? É porque o Bolt pergunta pra ele, tipo assim, como você fez isso tão fácil, né? Se fosse uma coisa simples, se fosse o nome do fogo, teria sido uma coisa simples de fazer. Vou chamar o nome do fogo. Ele mesmo admite isso, né? Fala que se o Elodin estivesse lá, não teria tido necessidade não teria acontecido tudo aquilo, porque ele teria sido mais fácil. Isso, ele teria resolvido rápido, que é até legal, porque a gente vê aqui também mais pedacinhos dessa habilidade do Elodin, né? Mesmo ele sendo tão excêntrico, por que ele tá lá ainda? Ele tá lá porque ele é muito útil, ele sabe fazer as coisas que as outras pessoas não sabem. Então, assim, ele não é só um cara maluco que tá lá por razões, sei lá, emocionais. Não, ele é um dos mestres porque ele faz parte da educação mesmo, do ensino deles ali e da própria... E ele sabe muito, do próprio local, isso. E justamente fazendo essa transferência de temperatura aí é que o Kilvin queimou as mãos, né? Foi. Que é o motivo delas estarem enfaixadas e daquele aluno do Orwell tá lá. Eu confesso que eu não entendo muito bem o que exatamente ele fez. Tipo assim, eu fico pensando, gente, como assim? Eu fiquei meio confusa nessa parte. Derramou na mão ou ele depois teve que pegar? Parece que ele meio que colocou a mão, sabe? Eu pensei dele estar usando o sangue dele também, não sei. Eu pensei isso também, mas depois eu falei, nossa, mas ia corroer a mão dele toda, né? Ia ferrar a mão toda dele, não sei também. Nesse episódio aqui, que seria bom a gente ter o César, né? Sim. Que é químico. Não, mas eu não tinha entendido muito bem também, agora... descrevendo aqui, ficou um pouco mais claro pra mim, eu acho. O que ele fez foi uma simpatia entre o reagentezinho que ele tinha pra que absorvesse o calor pra ele, entende? Entendi. Pro reagente. Isso, que era o que tava na mão dele. E é por isso que queimou. Aí ele fala assim que ele carregou o Talmud, né? Que meio... Talma eu acho que é a unidade de medida, né? Eu entendi assim, pelo menos. Sim, o Talmas de calor. Eu não sei, eu ainda não consigo visualizar exatamente. Tipo assim, ele tava com o frasco e aí o calor foi pro frasco e queimou a mão dele. Isso seria? Pelo que eu entendi é mais ou menos isso aí, sim. Ele disse que ele tinha um absortor de calor pronto pra uma emergência. Então deve ter sido o tempo dele, do calor tá na mão dele e ele passar pra esse absortor. Faz mais sentido. E como era muito quente, queimou a mão
mão dele. Isso. Então tá, gente, mais alguma coisa desse capítulo? Não. Então tá, pessoal, muito obrigado, a gente fica por aqui. Se vocês tiverem sugestões, elogios, críticas, o que vocês quiserem, dúvidas, né, que vocês queiram se comunicar com a gente, como é que vocês podem fazer, Rayane? Então, vocês podem estar entrando em contato com a gente lá pela página do Facebook, que é Os Quatro Cantos, ou mandando e-mail também para podcast Os Quatro Cantos, tudo por extenso, @gmail.com. Vocês também podem estar encontrando a gente no Twitter, que é Os Quatro, em numeral, Cantos. E no Instagram, que é podcast Os Quatro, em numeral também, Cantos. Então no Twitter e no Instagram são ambos numeral, e no resto é tudo por extenso. Vocês podem estar mandando mensagem, pode estar, não sei, e-mail, o que vocês acharem melhor mesmo. Pode ser dica, sugestão, crítica, ou alguma coisa que vocês acharam que a gente passou batido e não falou, que vocês, alguma teoria que vocês tenham também, que a gente já passou por ela e não chegou a abordar. Que isso ajuda muito a gente, é muito legal a gente receber esse feedback de vocês. E vocês podem estar escutando a gente nos aplicativos que vocês já estão acostumados, que é o SoundCloud, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts e diversas outras plataformas. No YouTube a gente geralmente entra também, mas é um pouquinho mais de atraso, cerca de alguns dias de diferença, mas a gente também está no YouTube, então vocês fiquem aí à vontade para escutar a gente, mandar dicas, comentários, sugestões. Se puderem compartilhar também com outras pessoas, a gente agradece muito. E é isso. E vocês também podem nos apoiar no Catarse, né? Nossa campanha de financiamento vai estar o link aí na descrição do episódio. A gente volta em breve, então, com o nosso 25º episódio, no qual a gente vai discutir só o capítulo 68. Até mais! Tchau, gente! Tchau, gente. Até mais.